Então, meu nome é Rodrigo Assis, para as pessoas que estão entrando agora, ou quem não me conhece, está conhecendo. E o meu foco de trabalho é iluminação cênica, de eventos. Eu sou da revista Design Exteriores, eu estou pela parte de iluminação. Então, eu acabo trabalhando nessa revista por uma questão de design de interiores, iluminação de interiores, exteriores, iluminação de eventos, efêmeros, teatros e shows. Estou na Universidade Federal de Goiás, onde eu cuido do laboratório de iluminação cênica, desenvolvo vários projetos, além do evento que organizo o Encontro Sonho Luz, que já foi a segunda edição, sou professor também do Encontro, tá? Então, Rui, se apresente para os nossos convidados que estão na live, quem é quem és tu e o que vos faz. Bom, eu sou um cara que trabalha há 30 anos com iluminação. Olha, Ah, rapaz! pois é, eu não pinto não, tá, gente? Brincadeira. Eu atuo na área de iluminação em três, eu costumo dizer, é meu tripé, né? Um Uhum, é fazendo projetos de iluminação uhum, com o meu escritório, que é a WeLight, sediado aqui em São Paulo. uhum, A outra área de atuação é acadêmica como professor, por acaso, também numa das instituições que o Rodrigo atua, né, que é o uhum, IPOG, professor de uhum. pós-graduação em iluminação. Eu também dou aula na Belas Artes e na FAP, também em pós-graduação de iluminação. E a Ah, maravilha. outra, e a outra atuação, a terceira parte, é como pesquisador, fazendo atualmente doutorado na Faculdade de Arquitetura da USP, onde eu fiz mestrado. E o mestrado foi estudando luz e saúde, e agora o doutorado eu estou aprofundando no mesmo tema. Certo, 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 certo. O Rui foi convidado pela gente, o Paulo fez o primeiro contato, Paulo Oliveira, que é um que está mais à frente desse projeto da revista Design Interiores. E eu gostaria, vamos já começar, gente. Vocês podem colocar suas perguntas, dúvidas. Algumas pessoas já mandaram algumas pessoas aí, como o Wallace, a Regina Séria já mandou algumas mensagens aí pra gente. Mas o tema da nossa live hoje é luz para ambientes mais saudáveis, né? Então, eu gostaria que o Rui, você falasse um pouco por que dessa pesquisa sua, o que te motivou a fazer uma pesquisa nessa área em específico, o que te trouxe isso e o que te levou e os resultados que você levantou até agora, essa pesquisa, porque é algo muito abrangente, né? Você pode ficar praticamente o resto da vida estudando, que é muita coisa, pode ter vários caminhos, vários Ah, braços não, que né, eu você pode acho que atender. a maior conclusão que a gente chega quando começa a se aprofundar nessa área é que tem ainda muito mais perguntas que respostas. Então Sim. a gente percebe assim, volta e meia você dá de cara com um tema, uma vertente, que aí você vai procurar, opa, isso não foi respondido ainda. Uhum. Então, mas por outro lado, a gente está no momento em que já existem respostas suficientes que justifiquem algumas ações, né, da Uhum. gente enquanto projetistas de iluminação mesmo, né? Certo. Eu acho que para contar como é que isso tudo começou, Uhum. eu fiz pós-graduação em iluminação também. Eu fui aluno do IPOG, onde hoje nós somos professores, né? Uhum, E eu sim. fiz Eu também já fui pós-graduação em aluno por lá iluminação. também. Pois é, então olha só, prata da casa, né? É. E pelo IPOG, no IPOG eu fiquei sabendo que tinha uma relação entre luz e saúde. Eu ignorava totalmente a existência disso. Para mim, luz era só para que os ambientes ficassem mais bonitos e, enfim, essa questão estética, a questão visual, evidentemente, a questão de normas, de seguir normativas, mas ali veio uma informação nova, né? Não, a Uhum. luz modula a sua saúde. E aí, opa, Uhum. o que é isso, né? Então, grosseiramente, a gente sempre quando fala disso, as pessoas já sei. Hoje as pessoas já dizem, né? Já sei, é o relógio biológico, é o ciclo Uhum. circadiano, né? Tem gente que eu tenho ouvido com muita frequência as pessoas falarem: esta luminária faz o ciclo circadiano. Por favor, gente, vamos lá. E aí a gente precisa estudar para poder colocar esses pingos nos is, né? Aham, aham. O ciclo circadiano talvez o mais adequado seja a gente falar de ritmo biológico, né? Você está me falando Onde, desculpa, você está falando de ciclo circadiano, está me lembrando
Acho que é do Alexandre Góes, acho que é do Alexandre Góes. Acho que o Sim. Alexandre, quando a gente comentou a falar de SIG, eu falei que você ia estar na live. Eu falei, nossa, não vou falar nada para não passar vergonha. Eu vou deixar pro Rui Que falar. isso, que isso. Vou deixar Não, o pro Alexandre Rui está falar. mergulhado nesse estudo também. E o que, assim, é que eu acho que essa área, pelo menos a minha visão, é que nem quando você entra em iluminação. Quem trabalha com iluminação acaba, a gente costuma dizer, né, sendo picado pelo bichinho da iluminação e acaba nunca mais Sim. saindo da área, né, porque vira paixão. Eu acho que, pelo menos para mim, esse tema está sendo exatamente da mesma forma. Porque quando você se dá conta do poder da luz sobre o nosso organismo, você começa a perceber, opa, não é uma informação qualquer, não é Uhum, algo que eu possa ignorar quando eu projeto iluminação, né? Quando eu uhum, projeto os espaços, quando eu penso em luz. Quando a gente fala de ambientes mais saudáveis, a gente não está falando de hospital só, não, a gente está falando de todos os ambientes mais saudáveis. sim. E então, como eu falei, a gente pensando em ritmo biológico, que aí um dos ritmos biológicos é o ciclo circadiano, que não é uma propriedade da luminária, é uma propriedade dos Sim, seres, do corpo, sim, com tá? certeza. E por que ciclo circadiano, né? Porque nós temos lá fora, no meio que a gente, aliás, nem lembro mais quando eu fui sair para o meio externo, agora com o confinamento. Mas a gente tem um ritmo de 24 horas, né? Que Uhum, na verdade ele dura, depende da época do ano, ele dura 24 horas na linha do Equador, 12 horas de luz, 12 horas de escuro, né? 12 horas de claro, uhum, 12 de escuro, que é um ciclo diário, né? uhum, Solar. Só que esse ciclo, evidentemente, ele tem diferença. O ciclo de 24 horas é o mesmo em qualquer parte do planeta, mas o claro para o escuro, ele varia no uhum, Equador de 12 horas, mas em qualquer outra parte longe do Equador isso muda, né, de acordo com a estação do ano. Pois bem, nós temos o nosso ciclo de 24 horas, mas naturalmente no nosso corpo, ele faz parte, a gente diz que é um ciclo endógeno, faz parte do meu organismo, né? Ele dura mais do que 24 horas. Ele dura 24 horas, em geral 24 horas e 12 minutos, mas isso depende de pessoa para pessoa, de mim para você e para qualquer um que está aqui nos assistindo. Mas uhum, em geral ele é acima de 24 horas, né, no ser humano. E aí vem um problema. Se o meu ritmo interno, o meu ciclo, ele é circadiano, porque ele dura cerca de um dia, só que lá uhum, fora eu tenho um ciclo que dura um dia, o que sim, acontece? Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que está em descompasso, né? O meu ciclo, que dura cerca de um dia, ele precisa durar um dia, sim. né? Porque nós estamos sujeitos ao relógio que foi estipulado pela luz natural. Então, a luz natural é exatamente o elemento que sincroniza os meus ritmos, o meu ritmo circadiano. O meu ciclo circadiano ele passa a ser um ciclo diário por causa da luz natural. Então, Hum, aí vem aquelas perguntas, né? Então, vem o arquiteto, que deve ter muitos arquitetos, design de interiores aqui assistindo a gente. uhum, Então, olha a importância da luz natural, olha a importância do projeto do local, da casa, olha a importância de eu, no design de interiores, ter cores, né, tintas, que permitam a entrada da luz natural nos ambientes, uhum, né? Então, e olha a importância do engenheiro que projeta edificações e do próprio arquiteto em projetar as edificações com entrada suficiente de luz natural para que essas pessoas, esses usuários, não fiquem desincronizados com o ritmo, com o ambiente externo, com o claro e escuro uhum, ambiental. Então é isso. Eu acho que quando a gente fala de ciclo circadiano, por favor, a luminária não faz o ciclo circadiano. O ciclo uhum. circadiano é uma propriedade do nosso corpo. Nossa, sim, sim. E aí a gente fala só, e falando um pouco mais, ó, eu fiz uma. Como é que a gente gira a câmera? Tem um negocinho aqui que gira. Isso, Oh, isso, isso. olha que Ó, maravilha. Ei, fiz rapaz, uma falar com o coisa. professor empolga é outro nível, olha aí, ó. Eu imitei o Alexandre Góes e eu peguei um. Bom, para quem não sabe, eu venho da iluminação é, cenográfica, né? Porque eu trabalhei 20 anos da minha vida com eventos. Olha aí, no E colega eu de trabalho. achei no quartinho aqui em casa que eu guardei, nem sabia para que eu tinha guardado, dois tripés de partitura.
E aí no tripé está o iPad e no outro tripé está o meu computador, e serviu para isso. Então, vamos lá. Quando a gente fala de ritmo biológico, a gente não está falando só do ciclo circadiano. Olha só, quando a gente fala de ritmo biológico, a gente tem aqui, olha o que acontece. Ao longo das 24 horas do dia, nós temos ritmos do nosso organismo. Todo o nosso corpo Sim. funciona em ritmo. Então, se a gente quiser, não vou percorrer isso tudo porque demora tempo, mas olha só, às 2:30 da tarde é a hora do dia que a gente tem melhor coordenação motora. Às Ah, 15:30 é a hora do dia que a gente tem melhor tempo de reação. Aqui, ó, olha só, às 9 horas da oi, manhã Cláudia. Uhum. é um Claudinha, tá aqui. É o Uhum. momento em que a gente tem maior secreção de cortisol. Cortisol é o hormônio, ele é chamado informalmente de hormônio do estresse. Na verdade, ele não é Uhum. hormônio do estresse, nada. Ele é um hormônio que regula a nossa fisiologia diurna. Ele Certo. regula tudo o que acontece durante o dia no nosso organismo. E uma das coisas que acontece logo depois que o cortisol está elevado é isso aqui, ó, elevado estado de alerta. Então, às 10 horas da manhã, quando a gente tem um elevado estado de alerta, é um horário do dia melhor para eu estudar, por exemplo. Né? Então, aí a gente Hum. vê que tudo no nosso corpo tem hora para acontecer. Então, às 4:30 da manhã, eu tenho menor temperatura corporal. Depois, aqui, olha, às 7 horas da noite, eu tenho maior temperatura corporal. E assim por diante. Então, os ritmos biológicos, eles acontecem para regular tudo no nosso organismo. Então, a hora da Mas, fome, a hora de dormir, a hora de acordar, a hora de estudar, a hora de fazer atividade física. Então, o nosso corpo funciona a partir desses ritmos. E a gente tem agora, ritmos. hum, Pode falar, desculpa. é só pois é, uma coisa, já que você está falando esse negócio de ritmos, aí eu fico pensando assim, tá, 4 horas, 4:30 da manhã, 10 horas, tem esses horários, mas esses horários são influenciados também pela questão da luz do dia e da noite, no caso. Essa influência em cima da gente, nós seres humanos. Mas como é que funcionaria isso, por exemplo, em lugares em que o dia é mais longo e noites são mais curtas? Ou ao contrário, quando noites são mais longas e dias são mais curtos, como alguns países, algumas pessoas do hemisfério sul ou hemisfério norte, em que os dias são diferentes. No Brasil, a gente tem uma certa constância a gente não vê tanta diferença. Claro, como você disse, durante épocas do ano tem alguma diferença. No Brasil é mais constante isso, pelo menos eu percebo isso seja mais constante. Mas tem alguns países que os dias são mais longos. Como é que o corpo responde a isso, então, nesses lugares? Então, Rodrigo, a gente viu que o nosso cérebro está conectado com o que acontece lá fora, né? Então, Aham. primeira coisa que é bom estabelecer, essa relação. Como isso acontece? Isso acontece porque dentro do olho a gente tem uma classe de fotorreceptores. Eu vi que a Silvia Carneiro falou sobre isso, né, na live Isso, dela, aham. que Isso. são fotorreceptores que foram descobertos no ano de 2002. Na verdade, eles foram descobertos antes, né, no Uhum. final da, eh, no final da década de 90, mas eles foram fotografados no ano de 2002. Aí foi comprovado que a gente tem dentro do olho uma classe de fotorreceptores que não serve para enxergar, serve para se comunicar com o sistema nervoso central do cérebro e dizer para o sistema nervoso central se é dia ou se é noite. Primeira coisa que eu acho que a gente tem Hum. que estabelecer aí. Essa informação vem pelo olho, Uhum. principalmente. Por que principalmente? Porque não só, tá? Sincronizadores biológicos existem vários. A gente chama isso de marcadores de tempo, são Zeitgebers em alemão. Quando eu era criança, tinha um marcador de tempo que eu usava, eu e minha irmã pequenininhos, que era a musiquinha do Jornal Nacional da TV Globo. Porque quando tocava a musiquinha do jornal, a gente sabia que era hora de dormir, tá? E a gente dormia cedo em Hum. casa, né, quando era criança. Então, tocou a musiquinha, ninguém precisava falar nada. A gente já pegava o pijaminha, já ia lá, eu e minha irmã, a gente ia dormir com a musiquinha desse Você do está falando jornal. isso, me lembrando agora da minha infância. Tinha uma música que eu ouvia assim, tá acabando o dia para mim. Era uma música que tocava que era a Hora dos Ângelos. No finalzinho da tarde, todo dia na televisão, ó, que tocava aquela música lá que tinha. Nossa, tá escurecendo, já vai, o sol tá se pondo. Tinha sempre essa lá, que ele sempre passava Então, depois do filme da sessão da tarde, escurecendo, tinha esse vídeo. Agora você me lembrou, trouxe essa memória agora também.
Então essa musiquinha que você está falando era para você um sincronizador biológico. Então, tem vários sincronizadores sociais, por exemplo. A hora da refeição é um sincronizador também biológico, né? A hora de o Uhum. despertador de manhã é um sincronizador biológico que você usa todo dia para, ó, tem gente já se reconhecendo na musiquinha do Jornal Nacional. Tinha uma outra É. também, gente, para quem é mais velho como eu, que era a musiquinha dos Colchões Paraíba. Não, é Colchões? Colchão não, é Cobertores Paraíba. Que é aquela musiquinha tá na hora de dormir, não precisa a mamãe mandar e tal. Então, quem é jovem não vai saber disso, né? Então vamos mudar, vamos voltar para atualmente de novo. Ou outra que tem no... Você está falando da música, eu me lembro dos apresentadores do jornal falar boa noite. Quando eu falava boa noite, eu falava, vamos deitar. Era a minha hora de dormir. Boa noite, acabou o Então, jornal, vai começar a novela, vamos deitar. então os sincronizadores, esses sincronizadores a gente chama de sincronizadores sociais, tá? Porque tem a ver com o comportamento da sociedade, não tem a ver com questões do meio, né? Do meio Uhum. biológico ou do meio natural. Mas o sincronizador biológico mais forte, mais importante que a gente tem é a luz, a luz Uhum. natural. Porque esse fotorreceptor que foi descoberto em 2002, ele está plugado com o cérebro. Ele está plugado com a glândula pineal que sintetiza um hormônio chamado melatonina, do qual todos certamente já ouviram falar, né? Todo mundo fala da melatonina. Uhum. Ah, tem alguém Tem até fazendo uma pergunta, pergunta. O tem ritmo a de cada Regina. pessoa Rui, pode variar por conta da atividade que ela realiza? É, sim, sim. Os ritmos biológicos da pessoa podem variar, sim, a partir de comportamentos. Por exemplo, quem trabalha de madrugada certamente vai ter ritmos diferentes de quem trabalha durante o dia. Essa é uma das. O trabalho noturno é um dos dessincronizadores biológicos. Mas a gente vai falar já já sobre isso, Regina. Bom, você tinha me perguntado sobre. Aí a já questão de me dias perdi. mais longos, Dia mais que em longos, outros tá. lugares, porque tem Então, o que um para dar acontece? noite o dia. Tá, peguei. É o seguinte, esse sincronizador biológico que fica no cérebro, ele percebe se é dia ou é noite. E como fora do Equador os dias têm extensão diferente das noites, ele sabe exatamente que época do ano é. E ele sabe exatamente em que posição do planeta você está. A gente tem um GPS no cérebro. Então, Olha que maravilha. isso tudo foge do nosso raciocínio, Adorei né? isso. E isso a gente não sabe, né, que isso acontece, mas acontece. A gente tem dentro do cérebro um GPS. Esse GPS sabe em que parte do planeta você está e esse GPS sabe que época do ano é. Então, assim, para que serve isso? Por quê? Agora a gente está se aproximando do inverno. O meu Uhum. corpo já sabe disso. Então, todas as minhas funções metabólicas já estão preparadas para uma época de frio, que está chegando, É com esse tá? negocinho parecido com os ursos, que ficam hibernando por meses na época, ao Só que no caso estimular. de alguns animais, eles têm um comportamento muito mais marcado, né? Porque, Uhum. ou imigração de aves, por exemplo, eles saem de um local para outro, ou eles hibernam, ou eles fazem um estoque de alimentos, por exemplo. Então tem Hum. cada ser tem um modo de se comportar com isso, mas eles sabem por causa do meio externo em que época eles sabem não, o corpo deles sabe, o cérebro sabe. Então o que acontece com essas pessoas que ficam em locais, que moram em locais que têm pouca incidência de luz natural? Elas têm essa marcação do dia para elas é muito mais fraca, é muito mais tênue Uhum. e elas têm a síntese de hormônios dela é diferente, a quantidade de hormônios que aquele organismo sintetiza é muito diferente da gente aqui, que tá nos trópicos, né, ou perto do Equador, enfim, que a Uhum. gente consegue ter uma latitude grande no Brasil, né? Mas então, o que acontece com essas pessoas com falta de luz natural, elas certamente terão menos melatonina sintetizada à noite, elas terão menos serotonina e dopamina, que são hormônio que nos dão a sensação de prazer, de felicidade. Então, elas tendem a ter
distúrbios de humor. Isso não é uma regra, isso varia de pessoa para pessoa, mas pessoas que já têm alguma tendência, quer seja por questões genéticas, quer seja por questões, enfim, individuais, de terem de depressão, né, de serem pessoas depressivas, a falta de exposição à luz natural que acontece nesses países pode realmente disparar esse gatilho da depressão. E é por isso que nesses países o índice de suicídios é muito elevado. Como Justamente por exemplo porque na eles Europa, não por têm exemplo, que é muita luz épocas muito natural. frios, muito fechado. Agora, complementando com uma pergunta até da Regina, e as cores na arquitetura e no design influenciam isso aqui? Eu vou até emendar com a outra que ela colocou. Influenciam a detecção dos neurotransmissores, para o olho identificar o relógio biológico? Deve estar falando sobre as cores. Agora, essas cores devem ser sobre as cores Cores vai materiais ou as vir, cores luz? Eu estou achando que são as cores materiais. conduzir... Tipo, você Não, está no mas ambiente mais colorido. tudo tem relação. Vamos lá. Regina, é o seguinte, e Regina e todos que estão aqui. Uhum. Ah, o que acontece? Esse fotorreceptor, ó, vamos falar o termo técnico, é chatinho, eu não gosto muito de falar em live, mas eu acho que vale a Uhum. pena, já que vocês estão Sim, super claro, claro. interessados. Esse terceira classe de fotorreceptores que foi fotografado no ano de 2002, se chama são células ganglionares intrinsecamente fotossensíveis, tá? Putz, Maria, depois você escreve isso. Eu ia anotar, Então, não, não depois eu anota vou não, pegar. não anota não. Pode chamar de terceiro fotorreceptor. E Ó, essas terceiro. células têm, e essas células têm um pigmento, um fotopigmento chamado melanopsina, tá? Uhum. E aí, esse fotopigmento melanopsina, ele é mais sensível à luz com comprimento de onda com pico, deixa eu ver. Gente, eu coloquei aqui, ó. Peraí, deixa eu ilustrar para vocês verem. Gostei desse Uhum. curso, hein? Olha que bacana. Olha só, é essa curvinha aqui, ó, tá? Essa Aham. curva aqui. Ela é mais sensível em 480 nanômetros. Gente, vocês vão ouvir falar vários números, tá? Uhum. Então, como vocês A viram gente lá, está ouvindo. é uma curva. Bom que a gente está ouvindo números e um passarinho no fundo aí também, né? Tem uns passarinhos no Ixi, fundo tem um dessa casa passarinho aí, no né? fundo, é verdade, tem. Tem dois. Ótimo. Então, pois é, a Silvia tinha a Luísa e aqui tem passarinho. É. Mas olha, gente, se vocês forem ver essa curva, o pico dela aqui, ó, tá na cor azul. Então, Aham. o que que a gente pode saber? É que esse fotorreceptor de luz, esse terceiro fotorreceptor, esse novo fotorreceptor, já que ele foi descoberto há menos tempo, né? Ele é sensível ao azul. Então, nós temos no nosso olho um sensor de céu azul, né? Como diz a Uhum. doutora Mariana Figueiró, que é uma pesquisadora dessa área nos Estados Unidos, a gente sabe que é dia por causa da luz azul, porque na luz natural tem muito azul. A luz natural, Sim. aqui, ó, opa, deixa eu lá de novo. Olha Vai aqui, lá, vai lá. esse aqui, ó, é o espectro da luz natural. Então, olha, luz natural tem muito de tudo. E tem muito azul. Olha aqui quanto azul tem na luz natural. Tá? Uhum. Então, Sim. na luz do dia, o meu corpo sabe que é dia por causa desse azul presente na luz natural. Tá? Como isso é uma curva, não é só azul. Se vocês olharem bem naquele ali, ó, à esquerda, em cima, ó, luz verde com menor intensidade do que o azul também tem a capacidade de dizer para o meu corpo que é dia. Tá? Então é uma Ah, curva de sensibilidade. O pico de sensibilidade está lá em 480, 490 nanômetros. Esse pico de sensibilidade, se vocês forem estudar, vocês vão falar, não, mas o Rui falou errado, porque eu vi que era diferente, eu vi que era 480, ele falou 480, mas eu li 490. E tem gente que fala de menos. Enfim, isso é uma das coisas que ficaram muito tempo sem resposta. Qual é o pico certinho de sensibilidade, né? Quando eu comecei a estudar isso, as pessoas diziam que era entre 447 e 480 nanômetros. Hoje a gente já sabe o seguinte, são 480 nanômetros no olho, lá dentro, no fundo do uhum. olho, no fotorreceptor. Aqui são 490 nanômetros, que tudo é luz azul, tá, gente? Uhum. Mas o que Diferença acontece? muito pouco. Mas 490 atingindo aqui,
lá no fundo do olho ele vai se tornar 480 nanômetros, lá no fotorreceptor. Hum, Então, mas de qualquer modo é isso. E aí, qual é o que me fez estudar e me apaixonar por esse assunto? Porque quando eu fiz pós-graduação, eu fiquei sabendo que tinha essa relação. E outra coisa, se esse fotorreceptor é sensível a um pico de sensibilidade de 480 nanômetros, e aí quando você vai estudar o LED, você verifica que o LED tem um pico de emissão de luz aqui, ó, muito parecido com o pico de sensibilidade da melanopsina, agora você já sabe o que é isso. Aí eu uhum, comecei a fazer a pergunta, peraí, então eu estou projetando a casa das pessoas, eu estou colocando uma luz de LED, porque o LED começou a invadir todos os projetos, né? Então quer sim. dizer que eu estou colocando uma luz que diz para o meu usuário que é dia, mesmo quando não for. Então, assim, aí vem aquela questão, que veneno eu estou colocando nos meus projetos, Com né? certeza. E aí veio uma super preocupação. Fala, senhor Eduardo Becker, Ateliê Becker, Cláudia de Bem. Gente, essa live está movimentada, Vamos- hein? Tá, estrela, tá Ah, cheio de estrelas. pois é, eu vou medir mais ainda minhas palavras agora. Tanta gente importante aqui. Então, mas aí o que aconteceu foi isso. Então, esse foi o estímulo para a pesquisa, né? Então, o Uhum, que acontece, o que realmente acontece. Então, a pergunta do meu mestrado foi a seguinte: a luz do ambiente residencial, mesmo com intensidades mais baixas, típicas do ambiente residencial, ela tem o poder de dizer para o usuário que é dia, ou passar essa falsa informação de que é dia? Essa foi a pergunta do meu mestrado. Na verdade, o uhum, meu orientador queria que fosse doutorado, porque era uma pergunta inédita, né? E uma das características do doutorado é que seja inédito, né? Mas eu uhum. achei melhor não, porque eu achei que eu tinha que comer muito feijão ainda antes de fazer o doutorado. E realmente foi uma escolha acertada, porque agora que eu estou no doutorado, eu estou vendo como foi importante, né? É... Não, ô Maria Cristiane, pode engolir LED porque tem resposta. Eu vou te dizer da resposta já já. Não se preocupa com isso. Então, Desculpa só um pouquinho. Sim, Artigasg, sim. Essa live vai ficar no IG do Design. E hoje à noite ou amanhã ela vai para o YouTube, lá no canal nosso no Design Exteriores Brasil, que está no YouTube do canal, tá? Todas as lives vão ficar salvas lá. Então vamos lá. Então aí a gente começou a ver o seguinte, eu acho que a coisa, o item chave de tudo que a gente está falando aqui é algo que a gente nunca se preocupou antes do LED, que é o espectro da luz. Por quê? Antes a gente tinha a lâmpada incandescente que tinha o seu espectro muito, era o mesmo, não mudava Sim. nada. A gente aqui no meu minha cola aqui, ó, a gente Aham, tem, ó, à esquerda, embaixo, esse é o espectro da luz da luz da lâmpada incandescente, né? Então é um aham, espectro que tem bem pouquinho azul, mas tem azul, e é um espectro que tem bastante vermelho, né? E lá sim. depois do vermelho, o infravermelho tem de sobra, que é o calor dessa luz, né? Que a gente conhece bem. E as outras fontes, então, assim, a luz, a lâmpada fluorescente tinha o seu espectro ah, também bem típico, que não mudava muito. Não tinha o que a gente fazer com esses espectros. Eles eram assim e ponto final. Só que com o LED já muda, porque o LED, ele trouxe, por um lado, ele trouxe uma preocupação enorme, que é não passar para o usuário a falsa informação, e por outro lado, ele passou deu para a gente a possibilidade de manipular o espectro. Então você pode Uhum, escolher o espectro da luz que você coloca. E aí você pode pegar várias marcas e fazer aferição de espectro com um espectro fotômetro, que é o equipamento que a gente usa para isso. E aí a análise do espectro passou a ser a chave de tudo. Né? E para quem quiser brincar com o espectro, peraí, gente, eu fiz uma colinha aqui que eu vou mostrar para vocês. Tem um site que é o. Não, isso aqui eu vou falar daqui a pouco, que é o Fluxometer. Coloca só no Google, fluxometer, meter.com. Fluxometer. Fluxometer. Dá para a gente brincar com o espectro nesse site, Olha! porque olha só, o que acontece aqui? Deixa eu explicar para vocês. Aqui é a curva de sensibilidade da melanopsina.
do fotorreceptor circadiano, né, vamos dizer assim. E aqui, coloridinho, é o espectro daqui, nesse caso, de uma lâmpada, de uma vela. Mas vamos lá, vou pegar uma lâmpada halógena. É bem parecido com a da vela, né? Então, olha só, aqui eu tenho a sensibilidade da melanopsina, tá? Aqui eu tenho o espectro colorido da luz da lâmpada halógena e aqui a Uhum. intersecção dos dois. O que é essa intersecção dos dois? É quanto dessa luz está estimulando a minha melanopsina. E aqui a gente está falando de lâmpada incandescente. Aqui a gente está falando, nesse caso, de 100 lux de lâmpada incandescente. 100 luz de lâmpada, 100 lux dessa luz vai fazer com que a minha melatonina, ou seja, esse hormônio que a gente sintetiza de noite, atrase a sua produção em 59 minutos. Gente, mas que Ou bacana esse seja, site, é rapaz. bem bacana. Então, olha, gente, vocês podem brincar à vontade com isso, porque é Eu uma vou, fonte eu muito legal. vou, esse link eu vou pegar e vou deixar tudo lá no YouTube, tá? O que ele citar, o Ó, que a gente falar de link de site, eu vou colocar tudo aqui. Esse site eu não conhecia. Que pois é, fantástico, aí cara, esse vem. site. Agora, se eu pego uma lâmpada, um LED da Cree de 2700 Kelvin, que é a pouquinho, uma temperatura de cor um pouco abaixo da halógena, né? Bom, esta a distribuição espectral deste LED da Cree, tá? Uhum. Cada marca de LED tem uma composição diferente. E Sim. ela pode atrasar o início da minha melatonina em 52 minutos. Então, ou seja, ela tem impacto sim. E essa conclusão eu acabei chegando a ela por intermédio do meu estudo de mestrado, porque só que eu verifiquei alguns ritmos biológicos. Eu verifiquei a quantidade de melatonina que é sintetizada numa noite. Eu não verifiquei o atraso, eu verifiquei a síntese total. Então, o que aconteceu? As pessoas ficavam 3 noites usando um óculos laranja, que é um óculos que não deixa passar a luz azul. Ou Uhum. seja, esse óculos está gerando para o teu organismo uma noite biológica. Tá? Então, Hum, você está lá na sala da tua casa vendo televisão, acessando o celular, com a luz acesa, mas esse óculos não deixa o teu corpo perceber que é dia. Quer dizer, essa falsa informação que a luz dá, né? Então, para o teu certo. corpo é noite mesmo, zero luz, é como se você estivesse na escuridão total. E aí, os meus usuários ficaram 3 noites, a hora que anoitecia, eles tinham que colocar o óculos. E aí, até a hora de dormir, que aí realmente já não tem luz nenhuma. E depois disso, eles ficavam mais. Aí, depois do final da terceira noite, então 3 noites gerando essa noite biológica, né, no organismo, aí eles faziam o exame de urina, tá, para verificar quanto de melatonina tem é, ao longo da última noite. Né? Então, numa noite toda, quanto de melatonina o seu organismo Dá, sintetizou. Tá? mesmo, pela urina dá para identificar quanto Pela de. urina. É um metabólito da melatonina que se chama 6-sulfatoximelatonina. E pela quantidade de 6-sulfatoximelatonina que é eliminado pela urina, você sabe quanto de melatonina foi sintetizada. Tá? Bom, aí depois eles ficavam 3 noites no ambiente da casa que eles escolheram. Então teve gente que escolheu Uhum. ficar essas 3 noites na sala, teve gente que escolheu ficar essas 3 noites no quarto, ou entre sala e cozinha, tá? Mas eram os ambientes que eles escolheram porque eu fui lá ferir a luz desses ambientes, né? E um dos critérios de inclusão do estudo é que todos tivessem LEDs em casa. Eu tinha que ter. Uhum. Tinha alguns critérios de exclusão, não podia tomar bebida alcoólica, não podia, que mais? Não podia ter diabetes, hipertensão arterial podia, mas desde que tivesse numa época regular de medicamento, não poderia ter troca de medicamentos durante esses Uhum. dias, tá? Bom, e aí o que aconteceu foi o seguinte, o resultado. Ah, Depois de 3 noites expostos à luz de casa, a luz que eles já tinham, a gente não mexeu no que eles tinham em casa Certo. de luz. A gente viu que de 10 pessoas, 7 pessoas tiveram diminuição da melatonina por causa da luz de casa. Então, porque aí depois de 3 noites expostos à luz da casa, aí a gente tem algumas orientações, não pode
acessar o celular, não pode ver televisão, tá? Influencia, né? Por causa da luz desses Aham. equipamentos, né? Então, porque a gente queria isolar o impacto da luz da casa. E aí, depois de 3 noites expostos à luz da casa, a gente de novo fez a dosagem de 6-sulfatoximelatonina pela urina e comparou uma com a outra, depois de 3 noites sem luz e depois de 3 noites com luz. E a gente Uhum. viu que, então, de 10 pessoas, 7 pessoas, ou seja, 70% desse grupo, teve redução de melatonina. Esse foi um dos ritmos que a gente verificou, né? Quer dizer, diminuindo a melatonina significa que certamente elas tiveram problema de sono ou Uhum. tiveram outras alterações. E aí a gente verificou também o ritmo de temperatura corporal, que é outro ritmo biológico que naquele gráfico que eu coloquei lá, que tinha o ciclo lá, Uhum. aparece, né? Porque o nosso corpo, durante a noite, a temperatura do nosso corpo diminui. E durante o dia, a temperatura do nosso corpo aumenta. A temperatura Certo. central, tá? E aí tem uma curiosidade para quem é mais como eu, meio professor Pardal, enfim. A temperatura periférica do corpo, ela acontece de forma contrária à temperatura central. Então, durante a noite, a temperatura central diminui, mas a temperatura dos extremos dos braços e pernas aumenta. Durante o dia, é o contrário, a temperatura do corpo aumenta e a temperatura periférica, aqui, né, nas mãos, nos pés, diminui. Isso é curioso porque a vovó já dizia, quando a pessoa tinha dificuldade de dormir, é só fazer um escaldapé que essa pessoa dorme. Então a vovó falava isso sem nenhum embasamento científico, pelo menos que ela soubesse, Para mas a gente aquecer o pé, sabe você que fala? você aquece o pé, quando você aquece a extremidade, qualquer extremidade do corpo, ou pés ou as mãos, você faz com que a temperatura central diminua. Ou seja, a temperatura dentro, no corpo, a temperatura central, ela diminua. E aí, com a temperatura central diminuída, você passa é uma das coisas, um dos fatores para que você durma. Então, você passa a ter mais propensão Ué, a mas dormir. você tá. Nossa, tá vendo? Isso aqui também é medicina. Olha, é medicina. Estou lembrando agora da Olha, minha falando em experiência comigo. medicina, entrou agora na nossa sala um super amigo meu, que era o meu médico. Hum. Ele ainda é meu médico, mas ele agora virou mais do que médico, meu amigo, que é o Dr. Vitor Curita, endocrinologista, super nutrólogo aí. Gente, quem quiser procurar, ainda mais nessa época de confinamento aí, ó, o cara é fera. Procurem o Dr. Vitor Curita. Ele não está Olha, me também pagando para falar consulta, isso ó. não, tá, gente? Você está me lembrando agora Vamos lá. porque eu, quando eu vou dormir todas as noites, eu sempre coloco uma meia. Né? Não é vergonha a gente fazer isso, mas eu com uma meia, sem meia, eu não consigo dormir. Eu sinto gelado o pé, eu não sinto confortável. Eu coloco a meia, eu durmo que nem um bebê a noite inteira. Então é isso. Então, olha só, rapaz, que Então, e aí tem maravilha. mais Pronto. curiosidade, né? Então, essa questão, então eu verifiquei no estudo do mestrado, eu verifiquei a temperatura corporal. E o que acontece com a temperatura corporal? Diferente da melatonina, melatonina é o seguinte: você está de noite, acendeu uma luz, a melatonina para de ser sintetizada na hora. É imediato, tá? O Uhum. estímulo e a resposta, eles são praticamente instantâneos, tá? Só que, no caso da temperatura corporal, isso tem um retardo, porque a melatonina acontece porque o fundo do olho, lá, os fotorreceptores, eles têm uma via neural, tá? É uma via que sai do fundo do olho, vem aqui para os núcleos supraquiasmáticos do hipotálamo do cérebro, que são duas glândulazinhas desse tamanho. Daqui, esse estímulo vem aqui, ó, para a glândula cervical superior e volta para o cérebro numa área mais central, que é a glândula pineal, que sintetiza a melatonina. Então, esse está plugado, por isso que é tão instantânea a resposta. E é tão instantânea que e aí vem outra coisa nos nossos projetos de iluminação, se o nosso usuário acende a luz para ir ao banheiro de noite, a melatonina ela para de ser sintetizada imediatamente, se essa luz for intensa. Tá? A resposta é Hum. imediata. Só que, para voltar a melatonina depois que você apagou a luz e foi dormir, deitou de novo, pode levar até 2 horas e meia para voltar. Então, gente, incluam nos projetos de iluminação balizadores, uma luz muito tênue, que você não veja a fonte de luz,
com essa única função de ir ao banheiro. Navegação noturna nos ambientes para poder não ter esse problema que é invisível. Você não está vendo o que está acontecendo, mas ele acontece. Ah, Tá? rapaz, nossa. Então, assim, dá pra gente, no caso da temperatura corporal, o reflexo acontece 2 dias depois. Então, essas pessoas, 2 dias depois do impacto da luz noturna, elas tiveram a gente chama, então assim, a temperatura corporal ela vai diminuindo à noite, ela tem um pico negativo que a gente chama de bate-fase, tá? E depois ela volta a crescer de novo. Essa baixa, a temperatura mais baixa da noite, ela também se deslocou dessas pessoas. Ela se deslocou em média em torno de uma hora e pouco. Então, se a Uhum. temperatura corporal se deslocou também, quer dizer, teve um deslocamento, um atraso de fase, como a gente fala, significa que todos os ritmos internos dessa pessoa estão tendo atraso de fase. Só que os teus ritmos internos estão tendo atraso de fase por causa da luz da tua casa, mas o teu despertador não atrasa de manhã para ir ao trabalho. Significa Com que certeza. você vai descansar menos do que você poderia descansar à noite. Então, Hum. bom, a gente verificou a temperatura corporal, que deu esse Aham. atraso em quase de uma hora, né, com a luz de casa, em média, com todas as pessoas. Teve gente que atrasou mais, teve gente que atrasou menos. E a gente verificou também uma outra variável que é actigrafia, ou actimetria. Né? A gente usou um equipamentozinho parecido com esse aqui, que é um actímetro que verifica a sua atividade e repouso. Tá? Uhum. Atividade é quanto você se movimenta. Né? O actígrafo, ele te dá um gráfico que por esse gráfico você verifica como foi o sono da pessoa, se foi agitado, se não foi, se ela acordou de noite, se não acordou. Então a gente observou também que essas pessoas tiveram um sono mais agitado por causa da luz noturna da casa. Então, Hum. enfim, então, gente, a questão existe. O problema é o seguinte, numa última live que eu fiz, eu coloquei isso. Se você fuma um cigarro, nada vai acontecer. Se você fuma dois, provavelmente nada. Se você fumar 10, difícil, né? Se você fumar 100, opa, será? Se você fuma 1.000 cigarros, aí você já começa a ter, opa, acho que vai ter algum problema. Se você fumar 10.000, provavelmente você vai ter algum problema. Então, nessa questão da luz, a gente tira essa mesma conclusão. Como se isso acontecer de forma crônica, se isso acontece todas as noites da nossa vida, a gente ter essa luz noturna que dá essa falsa informação para o meu cérebro, a gente vai ter problemas que a gente não reconhece de imediato. Mas os problemas eles podem variar desde simplesmente insônia ou dificuldade de dormir, mas aí por questões hormonais pode variar depressão, pode gerar distúrbios de metabolismo, ou seja, obesidade, também relacionado ao metabolismo, a gente pode ter diabetes, que também Uhum. pode ser, por essa ruptura dos ritmos biológicos, a gente chama de cronorruptura. Agora, Tá? deixa eu te perguntar uma Então, coisa aqui. Essa questão da noite influenciar, numa situação assim, como é que a gente poderia então trabalhar com uma pessoa que trabalha, por exemplo, professor e aluno, aqueles que estudam à noite ou dão aula à noite numa escola, né? então Entra a na gente escola começa a às 6, entrar, 7 horas, a gente vai até começa a vinte e entrar três no, horas e a luz fria. Como é que fica uma pessoa Então, a dessa? gente Também começa a pode. entrar nas perguntas ainda sem respostas. A gente tem um congresso, por exemplo, que acontece há mais de 20 anos só para examinar qual é a jornada de trabalho noturna que tem menos impacto nos ritmos biológicos. Não se chegou à resposta certa até hoje. Já se chegou a algumas respostas que podem trazer menos problemas, mas que não tenha problema nenhum, nenhuma resposta ainda. Talvez uma única resposta que mais se aproxime disso é você inverter a fase de claro e escuro da pessoa. Você dá à noite a informação de que é dia e durante o dia a informação que é noite. Ah, sim. Mas isso é uma logística bem complicada, tá? Porque se tiver uma Nossa. fresta de luz na janela de dia, você já vai quebrar esse ritmo, Fora a né? vida social da pessoa que tem que virar de cabeça para baixo, social, Eu acho que familiar, tudo mais. eu acho que mais uma pergunta importante que deriva dessa tua, Rodrigo, é a seguinte: o que que eu
como projetista, como arquiteto, como design de interiores, ou como light design, o que eu posso fazer com esse mundo de informações que esse pesquisador chato trouxe aqui para mim hoje? O que eu faço com isso? Então, vamos lá. Vou fazer nada e vou agir como se essa live não tivesse acontecido. Então vamos lá. Então é o seguinte. Então a gente já sabe, está estabelecida essa questão da luz noturna. A gente acreditava no ambiente de trabalho, por exemplo, que você tinha que ter. Bom, a gente sabe disso, que a luz com muito azul, ou seja, aquela luz bem azulada, com temperatura de cor elevada, como a luz que a gente tem do lado de fora, meio-dia, 2, 3 da tarde, é uma luz estimulante, é uma Uhum, luz que estimula a produtividade, tá? E a gente uhum, sabe que a luz com temperatura de cor mais baixa, mais com aquela carinha, né, do começo do dia e do final do dia, é uma luz que remete a relaxamento, a aconchego, tá? Dito isso, então a gente sempre fez isso de colocar nos ambientes de trabalho uma temperatura de cor bem elevada. E aí vem a minha pergunta: esse trabalho acontece à noite, tá? Essa aula acontece à noite? uhum. Não, não, não. Eu vou colocar a temperatura de cor bem alta à noite porque eu quero produtividade. Eu quero que o meu aluno não sinta sono. Então, gente, vamos lá. Sentir sono não é uma atribuição da luz. Quer dizer, a gente não pode dar à luz a responsabilidade de proporcionar ou sono ou estímulo à pessoa, né, à noite. A gente precisa. Os estímulos são diferentes. Gente, cada um de nós, se a gente está envolvido em uma tarefa altamente estimulante, a gente pode virar à noite e amanheceu e você. Opa, amanheceu, eu não me dei conta. Sim, Então com certeza. não precisou desse estímulo da luz para você não sentir sono, ou para você se sentir estimulado. Então, você consegue à noite no seu trabalhador com uma luz bem azul, fazer com que ele tenha produtividade maior? Consegue, mas há um preço da saúde do cara, tá? Então, esse preço, eu hoje, como uma pessoa que tem um escritório com várias pessoas trabalhando, esse é um preço que eu, como empresário, não gostaria de pagar. Eu não Uhum, gostaria de ser responsável por isso. Então, o que acontece? Você pode ter uma luz noturna com uma intensidade, né, adequada para aquele trabalho, tá? E quando a gente fala adequada para aquele trabalho, a gente fala, a gente tem norma para isso. A gente tem a 8995 que fala dos ambientes de trabalho. Mas a 8995 já está sendo revista na Europa, uhum, aqui ainda não. Mas uma das razões é exatamente essa. A luz, os níveis de luz estabelecidos pela norma 8995, eles podem não ser adequados para a noite. Tá? E aí a gente tem a certificação WELL, que é um selo de certificação atual que leva em consideração questões de saúde, que começa a questionar esses níveis de luz. Ele já não trabalha mais com a luz que atinge a superfície de trabalho. Ele usa a luz que chega no olho, para saber qual é o impacto dessa luz no indivíduo. Tá? uhum, Que mais eu posso fazer nos meus ambientes? O design de interiores. Vamos lá. A gente tem numa sala, eu vi no meu mestrado que a sala, os ambientes residenciais tinham o que a gente pode chamar de potencial circadiano, que é o potencial de informar que é dia, tá? uhum. E se eu pintar uma parede de azul, será que eu vou aumentar ou diminuir esse potencial circadiano? Pois é, eu queria falar com as pessoas sobre isso, né, as propriedades do ambiente, né? Então, assim, Sim. meu estudo de mestrado foi uma análise do ambiente, não foi foi do Uhum, ambiente construído. Não foi uma análise do usuário, tá? Foi voltado para uhum, o ambiente, para saber se aquele ambiente era saudável ou não. E aí eu uhum, vi isso, a gente percebeu que não, em geral, se 70% das pessoas apresentou atraso de fase circadiana, apresentou diminuição de síntese de melatonina noturna e apresentou um sono mais movimentado e tudo mais, a gente chegou à conclusão de que a luz de casa, mesmo com níveis mais reduzidos, ela tem esse potencial de é, enviar essa falsa informação de ser dia à noite. uhum.
Então a gente chama isso de potencial circadiano. Qual é o potencial circadiano dessa sala? Tá? Então agora eu tenho aqui na minha sala um janelão. O potencial circadiano dessa sala é elevado, porque eu tenho uma abertura grande, que eu tenho uma entrada abundante de luz natural. E à noite, qual é o potencial circadiano da sala a partir da iluminação que ela tem? Pois bem, vamos supor, tem um potencial circadiano X. Olha só, acho que é o André Decornautas que entrou agora. André ou Alex, não sei qual dos dois. Gênio da lâmpada é exagero de vocês. Então, se eu pinto uma parede de azul, gente, eu estou com certeza aumentando a reflexão espectral da cor azul. Então, eu Uhum. estou aumentando o potencial circadiano dessa sala. Então, e aí a gente tem que ter esse cuidado, né? Então, à noite, num ambiente onde a gente precisa passar a informação de ser dia, eu pintar uma parede de azul pode não ser uma boa escolha, tá? Então, sei lá, o quarto de dormir, por exemplo. Isso pode valer para esse ambiente. Pode valer para o living, talvez. Ah, não, mas eu quero pintar de azul. Então, não sei. Tenta escolher uma parede Mas aí, no caso, aí, por que exemplo, não se você fique joga um. de frente para o usuário. Entendi. Mas e se você trabalhar com uma cor na parede azul e a temperatura de cor da lâmpada for quente? A É um questão da conjunto, reflexão de. exatamente, é um conjunto. Então, vamos lá, estratégias que a gente pode usar para Uhum. iluminação. Por quê? A gente já viu que o LED que é fabricado atualmente, que está no mercado, em grande parte, tá? Existem alguns LEDs que não, mas o LED ele fabrica luz a partir do azul que me informa que é dia, tá? Uhum. Então, primeira medida, não deixar o usuário enxergar a fonte de luz. Essa é a primeira Uhum. de todas. Então, cuidar com o ofuscamento. A gente tem que ficar, assim, muito mais preocupado com o ofuscamento do que antes. Se antes a gente se preocupava com o ofuscamento por uma questão de conforto visual, agora a gente tem mais um motivo para se preocupar com o ofuscamento, que não passar essa falsa informação de ser dia à noite, tá? Uhum. Isso no ambiente residencial, tá? Em qualquer ambiente de uso noturno. Outra, a luz indireta, ela tem uma energia, e energia mesmo, em microwatts por centímetros quadrados, né? A energia que entra no olho a partir de um sistema de iluminação indireta é muito menor do que de um sistema de iluminação direta, Uhum. tá? Então, então vamos nesses ambientes vamos utilizar mais luz indireta, ok? Uhum. Outra coisa que as pessoas adoram, especialmente em design de interiores, em arquitetura, as pessoas gostam porque é bonito mesmo. São aquelas lâmpadas com filamento aparente, tá? Essas Ah, de filamento de lâmpadas, carbono, né? De filamento de carbono? elas Uhum. imitam a lâmpada de filamento carbono, né? Que era Uhum. a primeira lâmpada e tal. Na verdade, elas não Uhum. são de filamento carbono, elas são de tungstênio e agora já são de LED, né? Mas Uhum. essas lâmpadas com filamento aparente são super bonitas, mas elas não podem ter a função de iluminar o ambiente. Por duas Uhum. razões. Sim. Primeiro, porque elas são ofuscantes. Então, Uhum. ofuscamento. A luz entra no olho, a gente tem um sistema de reflexo que é proteção do olho, que é a pupila, que atua como um diafragma de uma máquina fotográfica, por exemplo. A pupila contrai com muita luz, Sim. para poder entrar menos luz no olho, para proteger os Uhum. fotorreceptores. E aí, quando entra menos luz no olho, o ambiente fica mais escuro. Você tem a percepção de ambiente mais escuro. Então, uma razão é essa, né? O ofuscamento com essa consequência de fazer com que o ambiente pareça mais escuro, e a outra consequência é essa energia da lâmpada entrando diretamente no olho. Então, uma coisa é Uhum. isso, tá? Outra questão, direção da luz. A direção da luz, eu trouxe peraí, lá Ó. meu tripé. Vamos lá, só tem que achar onde está isso. Peraí, deixa eu ver. Direção da luz está aqui, achei. Olha lá. Se vocês forem ver. Acho que eu vou ter que baixar um pouquinho. Não, está aqui. Essa partezinha azul aqui, olha só, os fotorreceptores que tem do fotopigmento melanopsina, eles se concentram nessa área aqui, em maior parte, da retina. É aqui.
na parte atrás e embaixo. Então, Uhum. esses fotoreceptores são mais sensíveis à luz que vem do eixo da linha de visão, né, até 45 graus para cima. Ou seja, a luz que vem do meu eixo até 45 graus. Ah, Rodrigo, você deu uma fugida aí. É, porque caiu aqui e voltou. Pode falar. E agora você tá com atraso, mas tudo bem. Então, a direção da luz é importante, né? Então, aquela luz que vem da minha frente até 45 graus, ela tem mais capacidade, ou tem um componente circadiano maior, vamos dizer assim. Uhum. A luz que vem mais de cima, menos. A luz que vem de baixo, bem menos ainda, tá? Mas a luz que vem de baixo, ela tem um problema maior que é o ofuscamento. Bom, Uhum. então, a direção da luz a gente precisa considerar. Outra, então assim, usar no residencial abajures é uma estratégia interessante, tá? Usar luz indireta, idem. E no ambiente de trabalho, se for noturno, é interessante você não usar a luz com muito azul, que o espectro é outro componente para a gente ter Uhum. essa manipulação dos ritmos biológicos, né? Então, são 5 Uhum. fatores, gente, que a gente precisa pensar. Primeiro, é a hora do dia. Por quê? De dia eu preciso de muito azul. De Sim. noite eu preciso não ter azul, tá? Então, a hora Uhum. do dia é um. Outro, tempo de exposição àquela luz. Naquele sitezinho que eu passei para vocês, eles conseguem ver Sim. exatamente qual é o potencial de atraso de fase circadiana de cada fonte de luz com intensidades diferentes. Então, assim, quanto mais tênue aquela luz, menor vai ser, e quanto menos tempo você fica embaixo dessa luz, menor. Lembrando o seguinte, gente, a luz intensa, ela inibe melatonina na hora, tá? A Uhum. luz tênue, como ela tem um atraso para inibir, depende de quanto tempo você fica naquela luz, Mas tá? essa luz mais baixa, por exemplo, você fala mais tênue, ela pode ser uma outra temperatura de cor, sem ser a quente? Eu poderia trabalhar, por exemplo, com uma neutra ou um pouco de frio, não Pode, sei. pode. Então, mas a questão da temperatura de cor, Rodrigo, a gente por isso que as pessoas falam que essa luminária faz o ciclo circadiano. A gente sempre, quer dizer, a gente não, porque eu já me vacinei contra isso, mas as pessoas que falam isso, elas estão se referindo às luminárias que mudam de temperatura de cor. Mudar a temperatura de cor não é garantia de nada. Por quê? Uhum. Vamos lá, um exemplo que todo mundo vai entender. A lâmpada incandescente, ela tem luz com uma temperatura de cor de 2700 Kelvin e ela tem aqui esse espectro, tá? A composição Uhum. espectral é essa. O LED de 2700 Kelvin, ele vai ter uma composição espectral parecida com essa, não é exatamente essa, mas se eu for lá naquele sitezinho, onde é que está ele? A gente vai ver exatamente isso aqui, ó. Esse LED da Cree de 2700 Kelvin, ele tem essa composição espectral coloridinha aqui, tá? Uhum. E a lâmpada incandescente, onde é que ela está aqui? Não halógena, eu queria incandescente, não. Aqui, lâmpada incandescente. Oi, oi. Oi, estão vendo? Opa, deu uma paradinha, mas voltou. Então, ó, essa composição espectral é uma, desculpa, essa aqui é outra. As duas têm 2700 Kelvin. Você olhando para essa luz, você vai reconhecer a mesma luz, tá? Mas a composição Hum, espectral é outra, é diferente. completamente diferente. Eu vou ter que plugar bateria aqui no meu. Eu estou O no celular iPad que tá já. acabando. Tá acabando, já apareceu aqui. Ih, poxa, senão eu não vou bater o pau. Gente, eu não estou com esse objetivo não, tá? Mas então o que acontece? Por que a gente está falando isso? Porque duas fontes de luz com composição espectral quer dizer, visualmente é a mesma luz.
Visualmente, Uhum. você jura que é igual. Se você olha para uma lâmpada LED de 2700 Kelvin, você olha para a luz de uma lâmpada incandescente de 2700 Kelvin, você tem dificuldade de reconhecer uma da outra se estiver dentro de um abajur, por exemplo. Você tem que ir lá olhar a cara da lâmpada para saber se isso acontece, tá? Ah, já vou responder, Eduardo. Então, você tem dois espectros diferentes com a mesma temperatura de cor. Então, gente, a temperatura Uhum. de cor é parte da questão. Ela não pode ser considerada 100% isoladamente, tá? Ela é uma parte dessa questão. Por quê? O que importa é o espectro. O que importa não Uhum. é a temperatura de cor, tá? Mas, entendi. Então, a temperatura, então, a tal da a luminária que muda de temperatura de cor, quem garante que com 2700 Kelvin ela não tem impacto circadiano ou fisiológico, Então, na tá? verdade, quando a gente vai comprar uma lâmpada, a gente tem que ver esse gráfico, então, na lâmpada, então, nas Pois é, caixinhas, então, aí seria ideal. vem a turma da academia que está pedindo para os fabricantes que eles façam a divulgação da composição espectral da luz das suas lâmpadas ou das suas fontes de luz. Tá? A Ah, gente chama de SPD, Spectral Power Distribution, né? Distribuição espectral. A pergunta do Eduardo Becker, eu vou emendar com uma outra pergunta feita no capítulo 1, que é o seguinte: o Eduardo Becker pergunta se a influência psicológica da luz em relação ao humor acontece. Eduardo, isso também são três questões, né? A luz tem três grandes propriedades, né? A iluminação, na verdade, estabelecida pela Comissão Internacional de Iluminação no seu glossário atual, diz o seguinte: eles falam de iluminação integrativa, que é integrative lighting. A iluminação uhum, integrativa é aquela iluminação que considera os aspectos visuais da luz, proporcionados pela luz, e aí a gente tem os níveis de luz adequados para determinadas tarefas, a gente tem uniformidade, enfim, tem todas as questões que a gente já conhece da luminotec. Ela fala dos aspectos psicológicos da luz, e aí entra a questão que você falou, a temperatura de cor mais baixa acalma a pessoa porque me remete às extremidades do dia. A temperatura uhum, de cor mais alta estimula mais as pessoas porque me remete ao meio do dia, né? A parte mais onde a gente está no meio das nossas atividades. Agora, então a questão psicológica é parte das propriedades da luz. Ela tem uma influência? Claro que tem. A gente sabe que nos hospitais, atualmente, se pratica algo que era inconcebível antes, que é colocar luz natural numa UTI, por exemplo. Por quê? uhum, Porque é para conectar aquele paciente ao que está acontecendo lá fora. Não só o uhum. paciente, toda a equipe médica, né? Então você não pode deixar entrar luz do sol, por causa do infravermelho e por causa do ultravioleta. Mas você deve deixar entrar a luz natural, a referência de dia e noite. No, no Sim. caso, no caso de UTI, ou no caso de qualquer leito de hospital, a quantidade, o tempo de internação diminui, o tempo de recuperação diminui dos pacientes, por esse contato com a luz natural. E a nossa saúde melhora também da mesma forma. Então, Eduardo, a questão psicológica é o segundo aspecto que o CIE estabelece. E o terceiro aspecto é a questão biológica, que é justamente você não passar a falsa informação de ser noite quando for dia e não passar a falsa informação de ser dia quando é noite. Então, Uhum. isso a gente tem que ter maior cuidado. Nós trabalhamos muitas vezes em ambientes fechados, onde cabe à iluminação artificial trazer a informação de ser dia. Então, a gente tem que É como a planejar essa iluminação. transição da luz do dia, madrugada, noite. Exatamente. Então, eu tenho que fornecer uma intensidade e um espectro durante o dia que me remeta ao dia. E eu tenho que, no caso de uma intensidade, o menor possível, porque à noite a gente deveria não ter luz nenhuma. Mas então a menor luz necessária à noite, com um espectro que não me dê a falsa informação de ser dia. Tem alguns ambientes de casa que eu acho super bacana a gente fazer isso. Por exemplo, a cozinha de casa. Que temperatura de cor eu vou usar? Vou usar a temperatura de cor alta porque é um local de trabalho. Peraí, gente. Se essa cozinha tem uma janela, estou falando de cozinha, mas isso também vale para a sala de estudo, isso também vale para
para o home office, né? Isso Uhum. vale para a lavanderia. Se ela tem janela, durante o dia eu já tenho a luz azul que eu preciso para poder o meu cérebro entender que é dia. Então, e à noite eu não posso ter essa luz azul intensa por causa da falsa informação de ser dia quando não é. Então, eu uso temperatura de cor baixa nesses ambientes. Cozinhas, salas de estudo, lavanderias que tenham abertura para o meio externo, eu ilumino com temperatura de cor baixa, evidentemente com uma intensidade adequada à tarefa, né? Porque senão a pessoa vai cortar um alimento lá e Uhum. se machuca, né? Questões de segurança. Mas esse ambiente durante o dia ele já oferece a referência do meio externo necessário. Então, uma das Se bem coisas que é no essa. ambiente, na cozinha também, no caso, você pode pensar com uma luz direcionada, por exemplo, uma bancada que você vai cortar a carne com uma temperatura, talvez uma cor neutra, uma cor repressão de fogo Não, e melhor, não sem sei. direcionar essa luz para o olho, né? Então, isso tudo Sim, tem. sim. Claro, claro, claro. Então, então, Eduardo, respondendo a tua pergunta, não. A questão psicológica, ela ajuda, mas ela não resolve. Da mesma forma que a luminária que muda a temperatura de cor, ela ajuda, mas ela não resolve. O que resolve é um bom projeto de iluminação, considerando os 5 aspectos circadianos: intensidade, duração, hora do dia, espectro e. Ih, esqueci a quinta, gente. Ah, Temperatura de cor? tempo de permanência. Não, tá, está no Tem espectro. também. Tempo de Ah, permanência naquela luz. Tá? Uma ah, pessoa perguntou na primeira parte que foi o seguinte: ah, mas tem gente que gosta de trabalhar à noite, tem gente que gosta de trabalhar de manhã, tem gente que gosta de trabalhar em horários diferentes. Sim, isso existe. A pessoa que falou isso, eu não sei se está aqui ainda, mas isso significa, isso é uma questão que acontece com a nossa biologia, que se chama cronotipo. Cronotipo é o tipo dos seus cronômetros internos, né? Qual é o tipo? O cronotipo é a preferência que cada um de nós tem de ir dormir tarde e acordar tarde, ou de dormir cedo e acordar cedo. Por que que existe o cronotipo? Por uma razão que vem pela nossa carga genética. Os nossos antepassados lá na pré-história, eles não podiam dormir ao mesmo tempo. Eles tinham que, porque se todos dormissem ao mesmo tempo, na época do Homem da Caverna, uhum. os predadores devoravam todos eles, né? Então eles tinham que ficar e alguém tinha que vigiar, né? Até o momento em que a gente passou a ter casas, né? Então alguém tinha que vigiar. E isso durando milhares de anos trouxe até hoje na nossa carga genética essa preferência chamada cronotipo. Eu, por exemplo, tenho um cronotipo vespertino. Eu gosto de dormir tarde e acordar tarde. Tem pessoas que têm o cronotipo matutino, gostam de dormir cedo e acordar cedo. Qual é o seu cronotipo, Hum. Rodrigo? O meu, eu durmo tarde e acordo cedo. Eu sou doido a dormir, não é, dormir 6 horas por noite para mim já é o suficiente. Então, assim, eu deito 11h30, meia-noite, 6h30, 7 horas já estou de pé, já estou Sem tranquilo. Acho despertador. que nem sem despertador. Eu, aquela coisa, se tiver, eu só consigo dormir mais tarde se não entrar nenhuma luz naquele ambiente. É como se fosse um reloginho. Aparecer uma fresta de luz, eu já estou desperto. Tanto que tive uma Então, olha experiência só. minha, uma experiência que Então, eu tive no Hipódromo. Eu fui dar aula em Natal, ó, que deu 5 horas da manhã, eu falei, tô atrasado para aula. Quando eu fui ver, era 5 horas, era às 8 horas, eu acordei muito mais cedo, fiquei louco para ver. Gente, 3 horas antes da aula eu já estava de pé já. Então, significa que o seu cronotipo, do ponto de vista da cronobiologia, que é a área da biologia que estuda os ritmos biológicos, o seu cronotipo provavelmente é vespertino, porque você gosta de dormir tarde, e você é um Uhum. pequeno dormidor. Você gosta de dormir poucas horas. Eu Então, durmo poucas horas. porque existem os pequenos dormidores, os que dormem menos de 8 horas, 7, 8 horas, e existem os grandes dormidores que dormem mais do que 8, 9 horas. Tá? Então você provavelmente é um pequeno dormidor. E tem os cronotipos indiferentes, que são as pessoas que tanto faz. Quem sofre mais é a pessoa que é vespertina, porque a pessoa gosta de dormir tarde, mas ela é obrigada a acordar cedo por causa da sociedade, por causa do horário de trabalho, por questões Uhum. sociais.
Então, essas pessoas essas sofrem, porque elas dormem tarde, mas elas têm que acordar cedo, que é o meu caso, 7 horas da manhã, meu despertador toca todo dia, mesmo na quarentena. E Desculpa, aí, Cláudia. A gente não combinou, Cláudia. Então, exercício. Boa, Cláudia, eu tinha observado. Quando eu entrei, eu observei isso com o Rui, que estão as temperaturas de cores diferentes. Se eu tivesse iniciado, não dava certo, mas é quase que um exercício, né? então, e aí o que acontece, ó, o Eduardo está dizendo, né, que eu sou noturno, fala, o Fael, eu sou noturno, o Eduardo eu acordo cedo para trabalhar com as galinhas. Então, mas o que acontece, quem é vespertino, quem gosta de dormir tarde, acordar tarde, é quem mais sofre, porque ele, por questões sociais, ele tem que acordar cedo. Então ele fica com déficit de sono todo dia. E aí o que acontece com esse cara no fim de semana? Ele vai tentar compensar o déficit de sono que ele está no fim de semana. E aí gera uma coisa que chama jet lag social, né? Estabelecido Nossa senhora, jet por um lag pesquisador, social. um Rui do pesquisador céu. inglês é chamado Theo Honenberg. O Theo É. Honenberg caracterizou ele cunhou essa expressão, né? Jet lag social, porque são as pessoas que ficam. Jet lag, para quem não sabe, é aquele incômodo que a gente tem quando a gente percorre fusos horários, né? Você Uhum, fica desregulado, né? Quando você percorre fusos horários. Se você viaja para o sim. Japão, então nem se fala. Só que você leva dias para se ajustar, né? Quando você percorre vários fusos horários. E no caso no caso nosso, desse caso que a gente está falando agora, a pessoa que é vespertina, mas é obrigada a acordar cedo todo dia, quando chega no fim de semana, ela está apresentando esse sintoma de jet lag social, porque por questões sociais ela criou um descompasso nos ritmos biológicos, então ela vai tentar compensar isso no fim de semana. Isso não é saudável, tá, gente? Então, mas olha, vamos lá. Para que isso não se torne uma aula de cronobiologia e para que isso seja mais relacionado a nossos ambientes saudáveis, então, para que isso serve? Gente, eu preciso conhecer o meu cliente. Quando a gente está lá se aproximando de um projeto e a gente está perguntando, né, dos hábitos do cliente, quem é você, do que você gosta, quais são as suas preferências, uma das coisas que eu pergunto é justamente essa. Você gosta de acordar tarde e dormir tarde, ou você gosta de acordar cedo e dormir cedo? Porque isso pode influenciar na luz que eu projeto. Depois, Uhum. outra pergunta. Qual é a sua idade? Por quê? Porque todo o sistema do olho, desde a lente aqui na frente até chegar lá atrás nos fotorreceptores, a gente tem tecidos que vão ficando amarelos com a idade. Isso equivale a, só para traduzir em miúdos, uma pessoa que, sei lá, 100 lux numa superfície para uma pessoa de 20 anos, para uma pessoa de 60 anos enxergar da mesma forma, são necessários 400 lux nessa superfície. Então, a pessoa de 60 anos, em geral, precisa de 4 vezes mais luz do que uma pessoa de 20 anos. Então, é outra pergunta que eu preciso fazer para o cliente. Agora mesmo eu estou fazendo um projeto residencial onde tem crianças e tal, mas o meu cliente, o dono da casa, tem mais de 60 anos. Então é evidente que eu tenho que projetar pensando em níveis de luz maiores. Isso que você está falando, então, no caso, isso que você falou é até um dos fatores, então, da revisão dessas normas, no caso, então. A gente tem umas normas aí que ambientes a sala é Sim, tantos lux, internos tantos lux. Se a gente for seguir isso ao pé da letra, então, não vai conseguir atender, porque depende muito dos fatores do nosso cliente, do que ele pode de iluminação, o que ele consegue aguentar. Então, por isso que a gente não pode ficar tão amarrado às normas. Você tem que ter um pouco de flexibilidade por causa do que o seu cliente vive, como a acessibilidade dele, do que ele convive, com quem ele convive, qual é esse meio. Então, se para uma residência é complicado, imagina para você fazer, por exemplo, uma área comercial, uma indústria, então, que tem 100 pessoas trabalhando o dia inteiro, ou uma fábrica que trabalha 24 horas, noite, manhã, tarde, madrugada. Imagina você pensar todos esses tempos para se adaptar a cada um. Acaba então na entrevista para esse funcionário que vai entrar, tem que ver então qual que é o seu melhor horário de trabalho. Essa adequação é, para essa pessoa. essa é uma discussão que que os especialistas em trabalho noturno fazem. Que é essa justamente. O ideal seria que as pessoas que são vespertinas, aliás, tem uma outra categoria que é o vespertino extremo.
É aquela pessoa que nunca vai dormir antes de 2 da manhã. Então, os Hum. extremos deveriam trabalhar, deveriam ser os trabalhadores noturnos, por exemplo. Então, eles vão ter um rendimento muito melhor, uma produtividade muito maior, porque Eu eles, já eles já se passei, sentem bem assim. mas se eu te perguntar, isso a pessoa pode alterar com o tempo, esse tempo? Eu tô te falando por mim, por exemplo. Eu trabalho com iluminação sempre, trabalho de iluminação de eventos. Eu tive uma parte da minha vida que eu tinha muitos trabalhos de montagem como técnico de luz, e eu virava à noite montando luz. Às vezes eu entrava no teatro 6 horas da tarde e saía outro dia 8 horas da manhã. E num período que eu estava sobrecarregado de trabalhos assim, eu me senti muito melhor produtivo no período da noite. Então, eu ficava até 2, 3 horas, 1 hora, 3 horas trabalhando tranquilamente. Chegava em casa e começava a assistir um filme para depois começar a deitar. Só que hoje eu não tenho mais esse ritmo. Eu não aguento mais isso. Se eu passar por um período como eu fazia quando eu era mais novo, eu não dou conta mais. Eu não tenho mais energia. Porque eu fazia isso, dormia até lá 9, 10 horas, estava novinho. Agora hoje eu já não dou conta. Se eu passar por uma experiência dessa, talvez no dia seguinte. E olha que é o seguinte: se eu passar por algo assim, que eu vou trabalhando, como às vezes eu já peguei de eu começar a escrever um texto, um artigo, uma coisa, deu 1 hora, 1 minuto, estou escrevendo ainda. Estou tranquilo. Quando eu vou deitar, eu acordo no mesmo horário todos os dias, não tem jeito. Aí eu sinto meu corpo assim, meio de fogo, assim, meio de ressaca, assim, aquela coisa. Então, dependendo do tempo, esse nosso relógio então, ele pode alterar. Pode se alterar, então, com a idade, ou com a forma como. Deixa eu reformular a pergunta. Ela pode ser alterada pelo seu trabalho que você desenvolve, que se modifica, ou é o seu corpo naturalmente que vai se modificar, independente do trabalho que você vai ter depois de um tempo. Não sei se você Vamos lá. conseguiu aprender. Entendi. Cronotipo pode mudar com a idade? Pode. Né? Teve a Thaísa falou aqui pra gente que ela mudou o cronotipo dela depois que ela se tornou mãe. Isso Uhum. realmente isso acontece sim, tá, Thaísa e tudo mais. De acordo com a idade, o cronotipo muda? Muda. Tem um site muito bacana que é da USP. Eu faço parte de um grupo de estudos de ritmos biológicos da USP, do campus da Zona Leste da USP aqui em São Paulo, que é perto lá do aeroporto de Guarulhos. Ah, Coloquem no Google Família Dias. Família Dias USP, ou então Família Dias Ritmos Biológicos. Não sei como é que vocês acham. Na Família Dias é uma animação que foi criada que você vê justamente essa questão dos hábitos de cada um. Por quê? Você vai ver, por exemplo, que enquanto o filho de 6 anos, sei lá, 5, 6 anos, ele acorda cedinho e está brincando, está lá em plena atividade, o irmão dele, adolescente, está lá desmaiado, querendo continuar dormindo até mais tarde. É uma Tá? animação, mostra o ritmo biológico de uma família por 24 horas. Exatamente. A família Dias é isso. É muito Ah, legal, gente. E aí, aí com essa questão dos ritmos, você começa a entender que o ritmo de cada um, o ritmo de cada usuário dos nossos espaços é diferente, de acordo com a faixa etária, de acordo com as atividades com as atribuições que eles têm nos ambientes, e isso vai mudar o modo como a gente projeta esses ambientes. Né? Então, aquilo a gente já falou bem da parede azul. Agora a gente precisa falar, a gente já falou das aberturas, né? E a gente já falou de como essa luz tem que ser. Quer dizer, o que a gente precisa considerar para projetar a nossa luz. Bom, eu vou colocar para vocês aqui agora mais um. Já teve gente. Você já colocou, né? eu já A coloquei, família achei o Dias. site aqui, Família Dias, isso, já achei o site aqui Legal. com ele aberto. Tá, eu não abri antes a família Dias, então eu não consigo. Mas olha aqui, gente, o site do Well chama-se Well Certified. Então, outro link para você colocar aí, Ah, Rodrigo, já que peraí. você está. Como é? Wellcertified.com. Well, W-E-L-L, Ah, com F-I-E-D, certified.com. O site do Well, ele traz justamente esse selo de certificação que contempla as questões energéticas da mesma forma que o LEED, da mesma forma que o Aqua, da mesma forma que o Procel Edifica, que é o nosso selo brasileiro, mas ele também traz as questões de bem-estar. E ele tem aqui, ó, uma coisa bem bacana para a gente brincar, que é o. Tem que cadastrar, tá, gente? É de graça, mas dá para cadastrar. Onde
onde é que está isso? Well Application, não. É o wellcertified.com, não é isso? Mas tem uma coisa aqui, o Wellography. Isso é muito legal, gente, para a gente explorar. Porque o Wellography, ele traz para a gente, Access to, deixa eu ver se ele vai aparecer aqui para mim agora. Se eu tenho que fazer login. Não, já está aqui. Então, Wellography. o que acontece com o Well? Ele te dá justamente essa questão da luz em relação, bom, então o selo Well ele tem várias questões, tá, gente? Só que se a gente for aqui no iluminação, por que o Elography não entrou? Ah, tá aqui, o Elography. O selo Well ele contempla qualidade do ar, acústica, fitness, ele é mais direcionado para empresas, tá? Mas a gente sabe aqui no Brasil tem um hospital que é certificado pelo Well também. Mente, materiais, luz, nutrição, térmica e água. São todos os aspectos que a certificação EL contempla. Se a gente for aqui na luz, que é a área que eu atuo, né? Se a gente for na luz, ele deu pau. Mas enfim, ou ele tá. Tudo bem. Eu tô aqui no site aqui para poder ver isso aí, tem que se cadastrar. É porque eu não tô tinha conseguindo. Deu problema. Coisas do Flash. Aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui, ver se é esse site aqui, ó. Peraí. Então, o selo de certificação EL, gente, ele diz o seguinte. É esse aqui? Exatamente. Ele começa desse jeito, porque tudo é Covid agora, né? Mas o que o selo de certificação EL ele diz? Ele estabelece quanto de luz precisa ter no olho. E ele decompõe da mesma forma que aquele sitezinho do Fluxometer que a gente viu lá atrás, ele decompõe o seguinte. Então, se vocês conseguirem ler aqui, eu tenho aqui, Melanopic é quanto que os receptores de melanopsina estão enxergando dessa luz. E aí eu tenho várias fontes de luz aqui naquele sitezinho do Fluxometer, né? O LED da Cree, aqui eu tenho embaixo, um LED de 5.000 Kelvin, o LED de 5.000 Kelvin pode atrasar o meu sono até 1 hora e 25 minutos, tá? Quer dizer, a minha síntese de melatonina. E 100 lux, com esse LED de 5.000 Kelvin, ele tem 82 lux nos meus receptores de melanopsina. Ou seja, quanto de luz tem lá dentro do olho nos receptores circadianos. E aí, o selo Well, ele fala Não, o meu está travado, não vai destravar mais. Ele fala justamente disso, né? E para que... gente, destravou. Então, olha só. Tabela, Welcome Key, luz e o corpo humano, elementos da luz. Gente, explorem isso, tá? Porque isso tem fundamentação acadêmica, científico-acadêmica, eles mencionam todos os artigos de onde saíram as informações. E o selo de certificação é o seguinte, do ponto de vista de luz, se é durante o dia, se você está projetando um ambiente diurno ou para uso diurno, quanto de luz melanópica, ou seja, aquela luz que estimula os receptores de melanopsina, quanto de luz tem que incidir dentro do olho. Ou seja, e quanto de luz, de lux daquela fonte de luz tem que estar aqui no plano vertical, na altura do olho. Aí eles dão lá o modo de aferir isso, tem que ser 1,20 m do piso, porque é mais ou menos a altura da pessoa sentada e tal. Mas uma das questões que eu queria chamar a atenção, que fazem parte do WELL, é o seguinte, o treinamento do usuário. Se a empresa fornece treinamento ao usuário, ela pontua mais na certificação WELL. Por quê? Porque depende de comportamento, não depende só da luminária, não depende só do meu projeto de iluminação, depende de treinamento do usuário. Então a gente tem que ensinar o usuário a se expor adequadamente à luz. Olha que doido que é, né? Que é uma coisa que a gente está muito longe ainda. Tá? Então, assim, eu acho que esse trabalho de formiguinha que a gente vai fazendo, ele pode ter efeito. Então, agora que a gente está em épocas de Covid, por exemplo,
Tá? O que acontece com o Covid? Se a gente pegar essa doença, para quem não pegou ainda, eu não peguei ainda, mas se em algum momento a gente pegar essa doença, a gente precisa ter um sistema imunológico o suficientemente estruturado para combater, ou para tentar Uhum. combater. Tá? Ainda, irmã, Certo. que ó, a gente não tem resposta para muitas coisas, a gente não sabe quais são exatamente os fatores de risco. Parece que a obesidade é um deles, parece que a idade avançada é outro, mas eu conheço uma pessoa que faz tratamento de câncer, tem imunidade baixíssima, é idoso, pegou Covid e está muito bem, obrigado. Conseguiu se restabelecer e não teve nenhum problema. Então, a gente não sabe quais são os parâmetros dessa doença ainda, né? Mas a gente sabe que a gente tem que tentar estar com a imunidade em dia e com o nosso corpo funcionando adequadamente. Então, quando a gente fala de sincronicidade circadiana, significa que todos os meus hormônios têm que ser sintetizados e suprimidos nas horas certas, ao longo das 24 horas do dia. Então, Uhum. significa que quando eu acordo de manhã, eu preciso dizer para o meu organismo que é dia. Então, qual é meu primeiro comportamento de manhã quando eu acordo? Aí acho que vocês podem me responder. Eu acabei de acordar, sair da cama. Qual é a primeira coisa que eu deveria fazer? Rodrigo, você consegue responder? Hum. Qual que eu poderia fazer acordar de manhã? Eu vou falar por mim. A primeira coisa que eu vou lá, acordo, vou escovar meus dentes e vou tomar um café. Mas já é Então, dia. aí você vai escovar os seus dentes no banheiro escuro, aí depois você vai tomar café na cozinha escura, e você só vai dizer para o teu organismo que é dia lá pelas 10, 11 horas da manhã. Entendeu? Então, não, gente, a Hum. primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu acordo é ir para a janela. Ficar lá uns 10, 15 minutos. O ideal é pelo menos 15 minutos na frente da janela, para eu marcar bem para o meu corpo que amanheceu. Por É que me quê? falaram até uma vez também, assim, pessoas que estão com ciclo circadiano, com esse problema desregulado, por assim dizer, o corpo não está regulado. Uma forma seria, tipo assim, todo dia eu quero acordar, isso estou querendo certificar com você se isso é real. E chegar a falar essa informação para mim, olha, se você está com ciclo circadiano, você está desregulado, não consegue dormir direito, tem insônia, dorme cedo, acorda tarde, mas eu quero acordar todo dia no mesmo horário, eu quero acordar todo dia às 7 horas da manhã. Eu quero despertar todo dia às 7 horas da manhã. Independente da pessoa acordar às 5 horas da manhã, às vezes ele acorda 10 horas, acorda 9 horas. Às 7 horas da manhã, todos os dias, fazer esse pequeno exercício de se acordou mais cedo ou tentar acordar mais cedo e abrir a janela às 7 horas da manhã, olhar para o sol, deixar o sol pegar em você às 7 horas da manhã, é uma forma de ajudar esse ciclo biológico do seu corpo a entrar nos eixos, por assim dizer? Olha, dois aspectos que são cruciais nisso aí. Bom, respondendo só a pergunta que veio antes, se 2700 Kelvin pode atrasar o sono, depende do espectro, tá? Uhum. Depende do espectro dessa luz. Naquele sitezinho que a gente viu lá do Fluxometer, você vai ver que até a lâmpada incandescente pode informar para o teu corpo que é dia. Depende da intensidade dessa luz, depende do tempo de exposição a essa luz, mas 2700 pode sim. Em princípio, 2700 de LED tem maior potencial circadiano do que 2700 de incandescente, tá? Em princípio, tá? Mas depende Uhum. do LED e depende se é incandescente, é halógeno ou não. Ah, mas são duas coisas que controlam, que fazem essa sincronicidade biológica, Rodrigo. Uma é o começo do dia. Você tem que registrar que o dia começou. Tá? Uhum. Então, como é que a gente faz isso? Indo para a janela. Cuidado, gente, que não é olhar para o sol, não. Nós não fomos feitos para olhar para o sol. A gente foi feito para Uhum. olhar para tudo que o sol ilumina. Senão você Uhum. pode causar dano no olho. Tá? Segundo, então, você registrou que amanheceu. Você já deu essa informação para o teu corpo. Amanheceu. A partir daí, o teu cérebro começa a fazer uma contagem regressiva para a noite. A partir do momento que você traz essa informação, amanheceu, a contagem regressiva começa, tá? Uhum. Só que essa contagem regressiva, se você só dá essa informação ao meio-dia, você acorda só meio-dia, e aí sim você abre o olho, para o teu corpo amanhecer ao meio-dia. Quer dizer,
Uhum. Não é tão rigoroso assim, porque a gente tem uma coisa que é chamar memória. Os ritmos biológicos, eles são memória que Sim. a gente tem, tá? Mas você começa a gerar atraso. Se você acorda vários dias seguidos ao meio-dia, aí sim você começa a gerar um atraso crônico, ok? Ah, então, a primeira coisa quem marca o começo do dia é a luz. E quem marca o começo da noite é a síntese de melatonina. É a melatonina. A melatonina não é hormônio do sono, como as pessoas falam, né, grosseiramente. Uhum. A melatonina é um hormônio que regula a nossa fisiologia noturna. Então, ela regula tudo o que acontece ao longo de uma noite com o nosso corpo. Então, as fases do sono, as primeiras fases do sono são necessárias para que a gente se recupere do estresse do dia que passou, renovação celular, consolidação de memória, e tem aí, eu não sou especialista em sono, mas tem um monte de funções. E o final do sono já é uma preparação fisiológica para o próximo dia, ok? Uhum. E, gente, quando a gente acorda de manhã e abre o olho, o nosso corpo já sabe que você vai acordar naquele horário. Mesmo com o despertador, o corpo da gente já sabe que todo dia o despertador vai tocar naquele horário. Nosso cérebro tem essa memória biológica, Por isso que tá? toda vez eu coloco o despertador, mas é inútil. Eu sempre acordo antes que ele. Eu sempre acordo antes que o despertador. Parece que Pois aquela é. coisa, você vai, você fica meio preparado para isso. Eu coloco o despertador, mas toda vez eu sempre acordo antes que ele. Não tem jeito. Então, o Eduardo falou que a dificuldade dele é o contrário. Eu só perdi qual é o contrário, Eduardo. Mas se você repetir, eu tento ver aqui de novo. Porque não sei qual é o. Assim, tento dizer para o meu corpo que à noite eu acordo sempre muito bem. Então, pois eu gostaria de acordar muito bem. Eu não acordo, eu falo que eu vou acordando. Da hora que eu abro o olho até a hora que eu acordo efetivamente, tem pelo menos meia hora de retardo aí. Porque eu sou vespertino, né? Quando eu acordo naturalmente, o meu naturalmente vai ser, em vez de 7, 8, 8 e meia, tá? Aí eu acordo bem, não acordo com esse torpor que acontece de manhã, não. Então, gente, a questão biológica é isso. Então, quando a gente fala de ambientes mais saudáveis, a pergunta que fica é o que nós podemos fazer. Então, assim, o que o arquiteto pode fazer, o que o designer de interior pode fazer, o que o projetista de iluminação pode fazer. E acho que aqui a gente falou um pouco sobre vários aspectos, né? As implicâncias, as consequências de você não criar ambientes saudáveis são inúmeras. A gente falou de algumas, mas é, assim, eu tinha falado da questão de obesidade, que está regulada por esse processo, a própria, como é que é, problemas na insulina, que está relacionado com diabetes, que pode vir dessa quebra de ritmos biológicos. Então, quem quiser falar, acho que foi o Juliano Bustamante que falou mais cedo, né, que light fitness é exatamente, a luz pode ser fitness sim, porque a luz errada pode conduzir ou contribuir para a obesidade. A gente sempre fala em contribuir para, porque quando você fala de biologia, nada é escrito a sangue, tá, gente? Então é tudo Tem muito um relativo. comentário do Amarelo Studio perguntando, perfeito, mas fazendo um comparativo com 1 hora e 25 minutos da luz de 5.000 K, existiria esse comparativo? Não estou lembrado qual comparativo que ele está falando. Não Entre estou a lembrado assim. temperatura de cor quente e fria, sim, naquele site lá do Fluxometer você vai conseguir fazer essa comparação. Ah, em Hum, geral, a temperatura de cor mais alta, com os LEDs que a gente usa, ela tem um componente azul maior, tá? hum, Em geral. Por que em geral? Porque eu posso fazer luz branca de LED com outros componentes. Eu posso fazer luz branca de LED sem azul, por exemplo. Acontece com os LEDs que a gente tem no mercado, eles são feitos com índio e nitreto de galho. São os metais que são usados com LED, para fazer esse LED, tá? uhum. Se você faz LED com. E daí o resultado do índio nitreto de galho é a emissão de luz azul, que é o ponto. A partir daí a luz branca é fabricada. Existem alguns LEDs que são nitreto de galho com nitreto de galho. Uma placa de nitreto de galho dopada positivamente e outra placa dopada negativamente. E essa combinação me dá luz violeta, que está fora do Uhum. azul, está abaixo do azul. E a luz violeta, ela já tem um componente circadiano bem menor.
Ou seja, 2700 Kelvin com o LED convencional e 2700 Kelvin com o LED baseado em violeta, visualmente são iguais, mas do ponto de vista circadiano não são. 2700 Kelvin a partir do violeta tem um componente circadiano muito menor do que o 2700 Kelvin da lâmpada incandescente, do LED normal, do LED de índio nitreto de gás. Tá? Então, gente, é assim, é um mundo. E, nossa, tem informação demais. Ainda bem que essa live vai ficar depois, que eu vou ter que assistir mais umas 3 vezes para pegar esse monte de informação. Eu comecei aqui a coitado, anotar coitado. aqui, ó, tava começando a anotar algumas coisas aqui para depois eu rever isso, porque é muita informação, é muita coisa. Não basta apenas a gente colocar uma lâmpadazinha ali, é um tanto de fatores que a gente pode entrar para ver nisso. Agora eu queria fazer uma última pergunta para você, Rui, assim, Vamos vamos ver lá. se a gente vai ficar ou não. Eu queria vamos dar um exemplo, então, os hospitais hoje em dia. Até eu comentei com vocês, ontem a gente estava batendo um papo, cheguei a comentar de um colega meu que tinha os pais internados no hospital, uma situação no local como UTI. E a maioria dos hospitais hoje, praticamente todos os hospitais hoje, em UTI, está lá aquela luz ou neutra ou fria, ou neutra ou fria. E está aquele mexendo que nós assistimos. Como é que a gente poderia, então, reverter isso num local como esse? Tem como a gente manter essa luz com essa temperatura de cor, mas sem alterar essa nossa melatonina ainda? Teria? Como poderia ser feito isso? Então, gente, o que a gente pode fazer com a luz? Bom, primeiro tem a questão psicológica da luz, né, que a gente já verificou que, especialmente em ambientes de saúde, aí vamos falar de hospital, né, a gente sabe que você tirar aquela característica estéreo, né, do hospital, que acontece muito com a luz branca, que é a luz tradicional dos hospitais Uhum. antigos, né? Você tirar essa característica de hospital e trazer mais uma característica de luz de casa para os ambientes de saúde, eles têm um potencial de diminuir o tempo de internação dos pacientes. Né? Isso já está comprovado. A gente tem um monte de hospitais no Brasil que tem essa leitura. Né? A gente tem a Light Design and Sense aqui no Brasil, que há mais de 20 anos vem produzindo hospitais levando em consideração essas questões psicológicas da luz. Então, o importante é conectar o paciente com o meio externo. Primeiro ponto. Uhum. Segundo, é proporcionar para eles, com a luz, sensações psicológicas que sejam mais agradáveis. Ou seja, se a pessoa já entra numa sala para ser examinada, estou falando num ambiente de curta permanência, tá? Um ambiente de uma consulta. A pessoa chegou naquela sala e a luz é bem fria, 5, 6 mil Kelvin. A pessoa que já está tensa, possivelmente ficará mais tensa. Uhum. Tá? Agora, um exame, uma sala de exame, idem. Na sala de exame a coisa vai além, porque nas salas de exame você tem até a introdução de cores, para que você, com cores, com propriedades da cor, você consiga manipular o humor dessas pessoas para que elas suportem melhor determinados procedimentos. Tá? E em ambientes de longa permanência, que é o caso de UTIs e leitos de hospital, aí sim você precisa modular. É interessante que você tenha a luz que remeta ao dia, durante o dia, e a luz mais aconchegante possível à noite e mais tênue, evidentemente. E aí, no ambiente de hospital, você tem uma série de outras questões, porque a necessidade do paciente são diferentes das necessidades do médico e da equipe, né, de enfermeiros. Uhum. Opa, deu uma travada. Ah, voltou. Rodrigo, Oi, tá, mas... ou Oi. a gente termina, ou eu tenho que chavear para o celular, porque minha bateria está em 4%. Não, mas eu acho que a gente pode meio que ficar por aqui, porque olha, nossa, informação demais. Eu queria muito, muito, muito agradecer ao Rui por ter aceitado foi uma aula aqui, essa palestra aqui, no caso aqui. Você deixou um copo de água aqui, mas durou pouco tempo, porque você falou mais do que eu. Tanta informação que você passou aqui, eu comecei a anotar e tudo mais. E olha, gente, todo esse material, a gente passou aqui em torno de 3 sites, que é esse Well Search, o Certified. desenho da USP e o Fluxmeter lá. Eu vou deixar esses 3 links lá no YouTube, vai ficar o link lá, diretamente você entrar nesse site aqui. Eu, claro, hoje à noite eu vou dar uma brincada, entre aspas, lá para conhecer que eu não conhecia.
vou baixar esse desenho, vou assistir, que é, eu acho, vou deixar a sessão de cinema hoje à noite para assistir esse desenho. Então, assim, Gente, eu queria agradecer demais você presente aqui. Se você quiser falar mais alguma coisa, algumas palavras aí pra gente. não, gente, só queria dizer o seguinte. Bom, primeiro, não assistam de novo essa live, vocês não vão aguentar, porque 2 horas, pelo amor de Deus, nem eu aguento. Mas, eu espero poder trazer um pouquinho desse mundo aí que virou, se tornou o meu mundo. Tem muito mais coisas legais aí, quando a gente fala de ritmos biológicos, quando a gente fala de mulheres grávidas, enfim. Gente, Sim, os ritmos estão por toda parte, né? Melatonina, a gente acha que é só hormônio do sono, mas a melatonina ela controla muitas funções nossas. Inclusive, tem um estudo que eu li semana passada, um estudo que eu li semana passada que fala da melatonina junto com vitamina D, sendo uma das estratégias do organismo para combater a Covid. Gente, não estou ó, afirmando nada, tá? só Mas é um então, assim, assim, na dúvida, é mais uma razão para a gente tentar manter a nossa melatonina elevada, sim, ou seja, indo para a janela de manhã, não tendo muita luz à noite, procurando para criar um nível de luz diurna com um nível de luz diurna alto em relação ao nível da luz noturna, para ter bem consolidado esse ritmo de claro e escuro no nosso corpo. Então, o que eu tenho para sim, dizer sim. é isso, gente. Vamos nos cuidar e estudar sempre Sim, com e, certeza. e fiquem em Olha, casa. gente, todo, com certeza, todo esse material vai estar online. Ele vai ficar no IG Store do Instagram e também vai ficar lá no YouTube. Deve ficar hoje à noite ou até amanhã de manhã. Vai estar esse vídeo completo, editado. Em vez do nosso rostinho ficar um em cima do outro, vai ficar ao lado do outro. Tem uma vinhetinha de abertura, uma musiquinha, vai ter o link, o texto, tudo Ih, bonitinho lá. coitado, você vai editar 2 horas? É, vou editar, ainda terminar aqui. Nossa. Vou baixar o vídeo, vou editar, colocar ao lado do outro, vou colocar o nosso nome no crédito, bonitinho. Vou colocar no canal do YouTube lá, Design Exteriores Brasil. Procura a gente, curte lá. Esse aqui que eu estava conversando já é o 25º vídeo que está colocado online lá. Vai Pô, ser que o bacana. 25º. Então tem muito material. A gente tem muito mais live. Tem live amanhã também. Depois, de segunda a sexta, todos os dias temos encontros, ou de manhã ou à tarde, tá? Rui, muito obrigado por você ter aceitado essa Poxa, a conversa. gente não Foi bateu uma a live do aula. Paulo. A gente não bateu a live do Paulo, né? Não bateu. Poxa A gente, faz, vida. a gente vai fazer um. Vamos pegar a sua tese de mestrado e vamos fazer a leitura dela aqui. Sua tese de mestrado e doutorado. E vamos fazer a leitura dela aqui com o pessoal aqui. Não, tá bom, mas ó, a dissertação de mestrado, para quem quiser ler um pouquinho sobre isso, está no site da USP. Coloca lá Rui Soares, mestrado. O título é longo, mas começa com Resposta Humana à Luz. Aí Peraí um vocês pouquinho, acham peraí, lá peraí. facinho o Eu vou pegar PDF. com você no pessoal, depois de terminar, eu vou pegar com você o nome certinho, o link, que eu vou deixar lá também no canal do YouTube também, para as pessoas que quiserem assistir ou ver também no caso da Lida. Pode ser? Beleza, gente. Então, lá tem as coisas muito mais, como foi o procedimento. Se alguém quiser replicar o experimento que eu fiz, é possível, porque é uma das Ah, características da experiência, do experimento científico, né? Qualquer pessoa que seguir aqueles mesmos passos chegará nos mesmos resultados. Então, tá lá, se alguém quiser, fique à vontade, vai ser um prazer. Se tiver alguma dúvida, me escreve. A gente está aí com nesse certeza. meio, aí vamos estudar. A gente Vai está lá. sempre se esbarrando. Falou, Até gente. mais, Muito Rui. Muito, obrigado. muito Tchau, obrigado, hein? Rodrigo. Tchau, até mais. Obrigado, garoto. Até mais.